Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Edgar Corona, fundador e CEO do grupo Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina, com mais de 1.500 unidades. Com marcas como a Biorritmo, Race Bootcamp, a própria Smart Fit e a recém-comprada Velocity. Como um engenheiro químico fez a vida com academias num modelo de negócios inédito no Brasil, é o que você vai saber em instantes. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele comanda a terceira maior rede de academias do mundo, a maior da América Latina. Em 3 décadas, Edgar Corona deixou os negócios numa usina da família para virar dono de uma das maiores redes de academias do mundo e que tem ampliado cada vez mais pelos países. O número de clientes ativos, segundo os últimos dados, tem chegado a quase 5 milhões. Está em mais de 380 cidades e 15 países na América Latina. O Show Business de hoje vai conversar com Edgar Corona, CEO e fundador do grupo Smart Fit. Obrigado pela presença aqui. Demorou um pouquinho para a gente... Tava na hora de vir aqui no Show Business, né, Edgar? Agora deu certo, né? Muito bom. Olha só, eu vou começar pela notícia mais quente envolvendo o seu grupo. Porque o grupo liderado pelo Edgar comprou a rede de academias de spinning, a Velocity. Por que você adquiriu aquela famosa rede, né, das famosas bicicletas indoor no Brasil? Primeiro porque era o melhor produto de mercado, sem dúvida nenhuma, né? O Shein fez um trabalho brilhante. Você tem aí, vamos dizer, uma comunidade construída em cima disso. A gente tinha uma área de estúdios, a gente tinha um bootcamp que é o Race Bootcamp, que está indo muito bem. Tinha um conceito de yoga que é o Vidya, né, que é um hot yoga que também está indo muito bem. O One Pilates saindo, que é uma tendência mundial. Tinha um conceito de aula, de treinos intervalados de musculação. E faltava para completar esse colar a bike, a spinning. E aí foi, para que construir do zero se tem um grande operador com o negócio dando certo? Quando você junta tudo isso, o franqueado da Velocity pode ter um Vidya, pode ter um One Pilates, ou seja, dentro desse universo de aulas, de queimar ticket, né, para fazer experiências, que é uma tribo diferente, a gente complementa a oferta. Então, agora está completa. Você sabe, Edgar, eu tive recentemente conversando com o Shane Young, né, que é o CEO da Velocity, neozelandês. Isso, e continua conosco. Neozelandês. E ele contou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque demorou um certo período quando ele resolveu abrir essa academia junto com um sócio da Austrália, né? Isso. Ele viu a primeira vez um sucesso que estava acontecendo nos Estados Unidos de academias com bicicletas, né? Com muita música e estava explodindo nos Estados Unidos. Ele foi ver, achou interessante, achou que poderia dar no Brasil, mas demorou para deslanchar. Então ele teve que, nas palavras dele, abrasileirar a academia. Você percebe isso nas academias que você tem lançado no exterior? No Brasil é de uma forma, lá fora é de outra forma? Eu acho que cada região tem sua característica. Quando a gente olha a América Latina como um todo, e você olha o Brasil tem 10 Américas Latinas. São Paulo, o estado de São Paulo é maior que a Colômbia, em termos de renda, de gente e tudo. Então, quando você vai para o Nordeste, por exemplo, você tem as aulas, vamos dizer, de dança, de axé e tudo. É uma característica local que dá uma boa pegada. Então, nessas academias, a gente coloca a sala. No sul do Brasil, isso funciona menos. Na Colômbia, que é um país da bicicleta, montanhoso e tudo, então a gente tem, só na Colômbia, aulas de bike dentro da Smart. Então, a gente dá você tem um formato padrão,
né? Esse formato padrão se repete pela América Latina inteira, quer dizer, então, se você for numa Smart no México, for numa Smart na Colômbia, for numa Smart no Chile, no Peru, na Argentina, em qualquer desses países, Guatemala, El Salvador, você vai entrar com o teu dedo. Você tem tua digital, você não pergunta para ninguém. Quer dizer, o padrão da academia é o mesmo, mas Exatamente. Tem mudanças de perfil ali. Em algumas regiões a gente adapta para uma necessidade local, para uma característica local do cliente. O cliente valoriza aquilo é importante para fazer atividade física. Sempre lembrando, Bruno, que a gente, no caso da Smart, a gente tem que trabalhar no ticket próximo dos $20. É a história que a gente, quando concebeu o projeto, era como democratizar a atividade física, ter alto padrão. Porque também, da mesma forma que o Shane foi lá e viu uma Soul Cycle, a gente foi lá e viu uma Planet. A história da moça do café lá da Avenida Paulista, do Conjunto Nacional, que dizia, por que você não monta uma Biorritmo do meu lado, no meu bairro? Eu falei, você acha que tem gente? Eu falei, tem um monte de gente. Eu falei, quanto você acha que dá para pagar? R$50. Isso virou um mantra, nós precisamos construir uma academia de 50. E aí você tem que mudar processos. Então, naquele momento, se vendia mensalidade do tipo 6 cheques, 12 cheques, plano anual, paga à vista, paga a prazo. Falei, bom, isso é um complicômetro. Para quem? Você precisa ter uma força de venda para poder explicar isso, depois ter uma força de escritório para poder fazer isso acontecer. E aí nós criamos um software de recorrência. Falei, você debita no cartão $10 e $20, só que o desenho da loja não podia ser aquele desenho de um barracão com equipamento roxo e amarelo que a Planet produzia. Vamos criar iluminação, feeling, criar um conceito que o cara fala assim, eu estou entrando numa Smart e entro numa Biorritmo e o feeling é o mesmo, o vestiário é top, o ar-condicionado é top, as máquinas são as mesmas. A única coisa é assim, a redução de oferta, para não ter diversos montes de salas de aula, etc, etc, e a forma de se operar no recorrência fazia você ter um custo de operação menor. Então a gente conseguiu chegar nos R$50 da moça lá e isso foi um sucesso. Olha só, você está falando, a sua primeira academia, né, da rede Biorritmo, foi lançada em 1996, Zona Sul de São Paulo. Isso. É isso, né? Um desastre. Foi um desastre? Foi. Não, foi. Não, conta pra gente, porque é importante você falar, dono aí de uma das maiores redes do mundo. A primeira foi desastre? Sempre vão dizer... o erro é pedagógico, né? Então a gente fez o primeiro benchmark no Brasil, era 96 para 97, o Brasil estava bombando. A gente escolhe um endereço em Santo Amaro, o bairro era um bairro, vamos dizer, de imigrantes alemães, de imigrantes, vamos dizer, daquela região. Então o pessoal um pouco mais seguro em termos de gasto, né? O pessoal mais espartano. E ao mesmo tempo a gente fez uma academia vertical com pouco parking. E aí, com pouco parque, era só natação, aí falou, não dá certo natação, então põe musculação, chama consultor, não, põe jiu-jitsu, põe isso, põe aquilo, enfim, virou um Frankenstein. Foi assim, mas foi um aprendizado dolorido, vamos fazer a segunda em ordem, aí vamos criar uma experiência, né? Então chama João Armentano, desenha uma academia que era muito diferente de tudo que tinha no Brasil, porque não se usava, ao invés de fazer uma academia parecendo uma padaria das antigas, as coisas de padaria são muito modernas, naquela iluminação branca, né, sem fio nenhum, espelho, piso verde, falei, não, vamos botar bosta nisso, contratar uma baita equipe e fazer uma entrega de serviço. Funcionou, mas aí o benchmark muda para fora do Brasil. Falei, como é que se vende? Então trouxemos consultor de venda. Quem cresce lá fora? Falou, reduz a oferta e fica bom em alguma coisa. Então, sala de aula, 2 salas de ginástica e uma sala de bike. Reduz o tamanho da academia porque o trânsito em São Paulo está piorando. Então, a tua zona primária de influência não podia ser. Me lembro quando eu frequentava a Fórmula, logo no começo, lá em 1990, 91, você saía do Alpes da Cantareira, do fundo do Morumbi, em 15 minutos você chegava na Fórmula. Hoje você sai do Place de Vosges ali, como chama, no topo não do Morumbi, da Jardim Guedala, demora meia hora para chegar. Então o sujeito não vai para... Reduzindo o tamanho, a gente não precisava ter pressão de preço, porque podia pegar a gente daquele entorno. Agora, o que fez você apostar numa segunda academia, sendo que na primeira foi quase um desastre? Porque você sabe que a maior parte dos empreendedores iam desistir, pelo menos do segmento que apostou, e com o seu caso foi completamente diferente, né? Que você foi apostando, foi para a segunda.
Na verdade, eu era sócio, entrei de sócio no negócio desse, achando que era um business que dava pouco trabalho, e ao contrário, né? Prestar serviço sempre dá muito trabalho. E aí eu me acidentei no negócio de esqui. É isso que eu queria perguntar, porque assim, a gente está começando aí o papo e eu falei para o nosso espectador um pouco da sua história, né? Que você é formado em engenharia química. Tinha uma usina da sua família, né? Trabalhei muito tempo em usina de açúcar, adoro. Usina de açúcar aí. Usina de açúcar e álcool. Edgar, como um engenheiro químico foi parar nesse mundo fitness e virou aí dono aí da terceira maior rede de academia do mundo? Não, o trabalho em usina sempre foi uma experiência gratificante, né? Eu acho que é um negócio espetacular, porque gera energia, quer dizer, naquela época a gente comentava, que eu falava assim, nós sequestramos carbono, porque a cana puxa o CO2 do ar e se transforma em carbono para poder crescer e tudo, mas era pouco entendido, né? Energia e tal. E aquilo eu fui trabalhando, aprendendo e tal. Quando chegou em 1995, a terceira geração entrou, aquilo estava, né, num momento meio complicado, porque o dólar vai 2 para 1 e tal, tudo foi que essa uma coisa, eu vou sair. E quando eu saí, eu estava meio cansado, né? Foi um ano bem estressante, eu fui esquiar e caipira esquiando é um desastre, teve um acidente de esqui bastante forte. E eu era sócio de uma pequena academia, então eu ia fazer fisioterapia, éramos 4, 5 horas lá. Falei, preciso arrumar esse negócio. E aí, sabe, erramos, o erro faz parte do aprendizado, que quem te fez errado que não precisa repetir. Então vamos tentar ajustar na segunda. E aí, assim, de erro em erro, de entender que a gente não ter a soberba, ter humildade de sempre falar, quem está fazendo isso, a gente faz muito, viu, Bruno? A gente visita todo mundo o tempo todo, em todos os países que a gente está, pequeno, médio, grande, porque sempre que algum empreendedor está vivo e trabalhando e tendo sucesso ou sobrevivendo, esse cara está fazendo alguma coisa bem feita. Então a gente aprende muito do mercado, do pequeno, do médio, do grande. Quando às vezes eu me apresento, eu faço mais perguntas do que respondo. É mesmo? Você é daquele CEO que vai para gastar sola de sapato mesmo para ver como é que estão as academias? A gente visita muitas nossas, o time inteiro roda. O varejo, não deixamos de ser uma empresa de varejo de serviço. Muito. E aí, assim, a gente tem a curva de aprendizado, de olhar lá para fora. Toda vez que você viaja, nosso time agora esteve viajando para fora, tudo volta sempre com novidade, sempre por alguma coisa para ajustar, para corrigir. Quando que você percebeu que esse modelo low cost, né, o baixo custo, poderia dar certo no Brasil? Sabe que tem uma história engraçada, né? Que assim, o ser humano acredita naquilo que quer, ou, vamos dizer, acredita naquilo que ele gostaria de ouvir, não na verdade. Então, em 2006, 2007, quer dizer, quando em 2013 a gente começa a melhorar, ajustar o modelo, então em 2007, 2008, bem sucedido, estou numa IRSA, que é uma feira americana, um amigo meu, que era o dono da Les Mills, body pump, falou, você não quer participar de uns roundtables aqui nos Estados Unidos? Tem um guru de administração que reúne a turma, e de fato, vamos dizer, da turma 1, todos esses caras que ele deu coach e tal, todos esses caras cresceram muito no mercado americano, eram potentes. Falei, mas você não vai entrar como é que chama, na Série A, você vai entrar na Série C. Eu falei, beleza, eu vou lá. E lá tinha gente do Oklahoma, do Alasca, como chama, de Kansas City e tal, e trocando experiência de marketing, disso, daquilo. E a turma falava, tá plano, a gente vai entrar na minha cidade, é plano disso, é plano de aquilo. Eu falei, mas estão perdendo dinheiro, que com $10 o cara está perdendo, eles vão quebrar. Eu falei, não é possível, o cara está abrindo 60, 70 lojas por ano com 10. Vocês estão se enganando, tem alguma coisa que não estamos entendendo nesse negócio. E esses $10 eram 50 da menina do café. Então eu falei, não, eu preciso ir lá. Aí tentei de tudo quanto é jeito para o cara me receber lá da planta. O cara falou, não, você não tem telefone. Eu, no fim consegui, era em Dover, New Hampshire. Tomei avião, Boston, pega um carro. Cheguei lá, o cara falou, você não quer vir para o Brasil? O cara falou, puta, Brasil? Não, estamos crescendo muito aqui, estamos sossegados, eu não tenho nem estrutura para isso. Então, não vou, não. Eu sempre respondo 2 perguntas, eu respondo. A primeira, como é que você achou o teu price point? Eu falei, não, foi tentativa e erro. O 10 funciona, está aqui o gráfico. Eu falei, entendi, então preciso achar o meu. E a segunda, porque você faz ela tão feia? O cara falou, porque se eu fizer bonita, a turma vem. Então, então é um programa de doação, não é? E de fato, dentro da Planet hoje, olha só, os caras têm 21 milhões de clientes nos Estados Unidos. Olhar para isso é 7% da população americana. 40% da base não aparece há mais de um ano. Os caras estão matriculados e faz 1 ano e meio que não vai, está debitando, não percebe, porque é irrelevante, é irrisório perto da renda do americano. Sim.
Mas isso seria difícil aqui no Brasil, né? Não, aqui não. A gente também não tem, né? A gente também não desenha. Você tem uma base ali de gente que vai uma vez a cada semestre? Não, sempre tem alguém que, vamos dizer, às vezes o cara tem um pouco mais de renda e usa o, vamos dizer, Smart, que vai ter uma facilidade de você poder ir em 380 municípios, rodando a América Latina inteira, pondo o dedo e entrando, não conversando com ninguém, um bom equipamento. Mas 80%, 85% vem dentro do mesmo mês. Aí tem gente que entrou de férias, acaba vindo um pouco mais, aí tem uns 7% que não aparece há 3, 4, 5 meses, mas é muito pouco, porque é relevante pela renda do sujeito, né? O ticket de R$100, para o Brasil é relevante, para o Chile um pouco menos, para a Colômbia um pouquinho mais. É isso que eu falei, né? Essa comparação, né, dos Estados Unidos aqui é uma... Você tem uma ideia, assim, numa segunda-feira, 7% da base de uma academia americana comparece. No Brasil, 30%. Um terço aparece numa segunda-feira, ou seja, o pessoal frequenta. E tem que frequentar. O trabalho nosso é para melhorar a saúde, não é para o cara não vir. O que é determinante, Edgar, para o sucesso de uma academia? Puxa, assim, não tem nenhum negócio mágico. É você fazer tudo muito bem feito, né? É escolher o imóvel certo, com o parking certo, desenhar a loja adequada para aquele bairro, ou seja, a gente tem lá uma área de dados que a gente analisa todas as cidades da América Latina, a gente sabe em que lugares a gente quer estar, né? Em que ruas a gente gostaria de estar, quantos clientes nós vamos ter naquela posição. Então, cabe que tipo de academia, que tamanho de academia, quanto a gente pode pagar de aluguel. E aí, em cima disso, como é que você desenha a loja, que tipo de equipamento você põe. Assim, tudo são métricas, números e dados que a gente foi aprendendo com o dia a dia. Então, hoje a gente é capaz de produzir 270 lojas em 15 geografias, todas elas dando bastante retorno. E quando dá errado? Na sua trajetória aí de décadas... Teve lançamentos que não deu certo. Assim, não dá. Assim, no começo, uma ou outra, certo, mas é curva de aprendizado. Eu acho que hoje você não dá os 50%, os 55% de EBITDA, dá uns 30%, 35%. Mas menos que isso também não. Todas elas dão margem positiva. São 1.500. 1.500 e pouco, né? 1.500, se perguntar qual é. E franquia? Dessas 1.550, 60, tudo, nós temos 200 e poucas franquias. Assim. E você está satisfeito com esse modelo de franquias? Bruno, quando a gente começou com a Smart, a gente não, assim, primeiro começamos sozinho, depois um aporte no private, mas aí você começa, assim, lá fora você pode endividar uma empresa 3, 4, 5 vezes EBITDA. Aqui, assim, eu sou mais velho, eu já passei por alguns momentos apertados no Brasil, você não pode ultrapassar o ponteiro de 1,7, 1,8 vezes de dívida, o que limita a capacidade de ocupar os espaços de um projeto que você deveria estar ocupando os lugares, porque o primeiro que chega fica com o bairro. Então, o que a gente olhou, falou, em que lugar a gente não vai estar nos próximos 3, 4 anos? Então, vamos ver São Paulo e Rio, mas não vamos ver interior de São Paulo, então franquia interior de São Paulo. Nós vamos para o Acre? Não vamos para o Acre. Nós vamos para Guatemala? Não vamos tão cedo. Nós vamos para El Salvador? Não vamos tão cedo. Não vamos para o Equador? Não vamos tão cedo. Então, esses lugares, a gente montou franquias. Praças importantes que a gente entendia que tinha que ocupar: México, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina, né, Costa Rica, por ser uma derivada da Colômbia, Panamá. Esse nós fizemos própria. Então, a gente foi fazendo um mix, olhando, foi quanto nós temos de caixa. Temos de caixa para fazer 230 lojas. Mas temos potencial para 260, 270. Vamos franquear as outras 30, 40 para botar o footprint da Smart e atender cliente. Eu falei aqui para o nosso espectador que a primeira academia do seu Edgar foi em 1996. O que mudou de 1996 para 2024? Poxa, acho que o que não mudou foi, vamos dizer, aquele sentimento, vamos dizer, de startup, quer dizer, de ter que trabalhar mais... Desde o começo? Desde o time inteiro hoje, tá certo, tem esse foco de, vamos dizer... O que é o sentimento de startup? O time de startup é assim, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos mexer, quer dizer, não tá bom... Decisão rápida. Decisão rápida, assim, tem que ter agilidade na decisão, uma equipe pequena... Todo o management hoje está abaixo de 40 anos de idade, grosso, quer dizer, o CEO, o CFO, o time inteiro, mas está na empresa desde 2009. Então, assim, é uma turma que começou com 24, 23, 22,
Os caras fundaram a Smart, montaram a Smart. Então, é o único velho que tem lá, Bruno. Você gosta de jovem, né? Que você tá... Então, o time ali, os executivos, tudo abaixo de 40. Tudo abaixo de 40. Tudo abaixo de 40. Então, assim, é uma baita velocidade. Você gosta tanto de jovem, Edgar? Não, é que aquilo, quando a gente começou a Smart, tá certo? Começou com... Como era um desenho, a parte da própria Bill, e a Bill já tinha um time bastante jovem, a gente falou, bom, isso aqui é o seguinte, é uma experiência, vamos começar a trabalhar. Então... o CTO tinha 21 anos de idade, mas começou fazendo software lá, desenvolveu software de recorrência. O CEO, que é o Diogo hoje, começou cuidando da parte de pricing. Então você tinha a turma que, o Leandro, tá certo, que está há 14 anos na empresa, também cuida de toda a diretor de operações e tal, também novo, começou como professor do Rio de Janeiro. E aí tem uma coisa interessante, porque pela cultura de formação de gente, toda a turma hoje, que é a direção técnica, a diretora técnica do Chile, a diretora técnica, que era a diretora técnica de operações do México, e hoje é presidente de uma empresa, é curioso, né? Era a nossa diretora de operações, nós compramos 20% de participação da Sport World, e o Sport World, quem você sugere que a gente coloque para arrumar a nossa operação, nós indicamos, e assim, é um paradoxo, uma mulher ser CEO dentro do México. Pô, isso aqui não é um negócio muito normal, tá certo? Porque o país é um pouco mais conservador do que a gente aqui. Então, isso é uma disrupção forte. Mas o Leandro Carvalho, que é o diretor técnico da Colômbia, que foi professor, gerente regional, não sei o quê, depois foi abrir México, tudo, ele saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro. A Flávia também saiu do chão de professora e tal. E esses caras fizeram graduação, pós-graduação, metanoia, dão aula de gestão. A gente está falando de time, né? de formação, de equipe. O que você valoriza na hora de contratar um profissional? A gente olha muito, tá certo, para vamos dizer, o ser humano em si, né? Porque a técnica a gente ensina, a gente olha, tem essa história de saber trabalhar a equipe, a gente usa muito, vamos dizer, dentro do dia a dia. Porque tem uma coisa interessante, como é que a gente faz, tá certo, essa turma crescer? Você só consegue crescer com participação. Então, o gerente, assim, o incentivo é intrínseco, não extrínseco. Então, tem lá 50 lojas competindo para ver quem entrega a melhor qualidade de serviço. E aí a loja do Bruno está entregando 7 e a minha está entregando 5. Eu vou olhando minha equipe e falo, gente, o que a gente está fazendo de errado? E deixa a recepção, professor, todo mundo falar e trocar uma ideia. E aí, assim, da atitude de querer mudar, isso já melhora a tua entrega. Mas saem ideias excelentes, micro-ideias, que melhoram o score daquela loja. Né? Não, e aí isso aqui vira processo, porque... aí como começamos a ter regionais, tinha sempre os caras que eram melhores. Eu falei, bom, você só vai para o palco se a tua região melhorar. Aí ele melhora a região. Aí as regiões começam uma a aprender com a outra. Aí esses processos se permeiam pela organização. Então a gente fala que isso aqui é um modelo orgânico de gerar conhecimento. Tem universidade interna, tem... assim, você perguntar o que está acontecendo no Smart, acho que eu já não sei mais. Não sabe mais? Mas não preciso saber também, né? Tem que saber o básico. Porque você tá você é o fundador, mas você é o CEO do grupo, né? CEO do grupo, Então tem que saber o que está acontecendo, hein, Edgar? Agora, o que não pode ter de jeito nenhum nos profissionais que entram no grupo? Eu acho que, assim, a história é o incentivo intrínseco e extrínseco. Eu acho que o lucro é resultado de um time engajado e de um cliente encantado. Se você entra pensando em dinheiro, em bônus, etc., a tua entrega não é uma entrega de alma. Então, quem te procura fala assim, quem quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Em fazendo diferença, é bom que esses caras também tenham uma vida melhor. Então, a gente olha sempre para isso, né? E eu recebo toda semana os mais relevantes empresários do Brasil. E eu escuto com uma certa frequência uma preocupação de jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. Uns falam em comprometimento, falta um pouco de comprometimento, mas eu nunca ouvi da sua área, do seu setor, talvez até porque eu tenha falado pouco com esse setor. Como é que você vê essa turma que está chegando, a formação dos profissionais, tanto em educação física, no mundo fitness mesmo?
Tem problema ou está tudo bem? Não, eu acho que tem uma geração que ela tá um pouco confusa, né, Bruno? Tem essa geração, vamos dizer, dos 25, 24, 23, que também saíram, vamos dizer, dentro de uma pandemia. Isso dá um desajuste, né? Mas ao fim, quem é que não gosta de aprender, de crescer, de se desenvolver, né? Às vezes tem, né? Teve lá como chama, um momento meio complicado, mas quando você põe o sujeito dentro o sujeito vai lá, fez uma universidade, tá certo? Ainda que educação física seja uma diversidade que o pessoal não olha muito para isso, assim, ou seja, que é uma formação que olha muito, vamos dizer, no 1-2, é muito ampla, e aí você precisa ajustar ela para focar no cliente, tá certo? Normalmente não é muito isso, vamos dizer, técnica, fisiologia, etc, etc. Quando você traz para dentro, você fala, bom, agora nós vamos te educar para, vamos dizer, para a vida, como se preocupar com o próximo, com a pessoa, né? Como é que você melhora o trabalho. E a gente investe muito. São três, o sujeito que sai de uma faculdade, no nosso caso, são 3 diferentes anseios. Eu quero ser personal, eu quero seguir uma carreira que eu quero ser, como é que chama, professor de faculdade, etc. Eu quero carreira administrativa. Sim. Então, a gente tem esses 3 formatos. Nós fizemos uma pós-graduação validada pelo MEC para educação física dentro da Smart. Ah, vocês têm isso? Nós temos. Nós pegamos mestres, doutores e tudo, e em cima disso foi fazer uma pós-graduação específica para quem vai trabalhar em academia. Mas você sabe que isso é um outro fenômeno no mercado de trabalho brasileiro, né? Tem bancos brasileiros que estão criando faculdades para formar esses profissionais, porque as lideranças muitas vezes veem em determinados setores que as faculdades estão aquém do que o mercado de trabalho exige. Você sente isso? Eu não, acho que a área acadêmica está acadêmica. Né? Eu acho que essa hora que você vai para os Estados Unidos tem um mix de procurar, tá certo? A empresa entrar aqui e o acadêmico entrar na empresa. E acho que isso aqui ficou, né, sei lá, se o processo do MEC, né, qual a formatação de educação. Então você acaba não tendo essa integração. O sujeito sai um acadêmico. Aí você traz para dentro e fala, não, peraí, agora estamos olhando para cliente, estamos olhando para atendimento, estamos olhando para o teu desenvolvimento, né? Você quer subir para gerente e tal, então quais são as... Você sempre tem que aprender alguma coisa no dia a dia. Eu lembro de uma história que um dia eu estava saindo do escritório com uma colaboradora, minha diretora, do cargo de gerente e tal, e a menina estava lá a menina que atendia telefone estava jogando, sei lá, paciência, um joguinho E ela falou, não admito isso. Eu falei, fato, né? Ruim, né? O que você quer fazer, né? Não, acho que nós temos que chegar aí para o RH e mandar embora. Eu falei, não. Olha, presta atenção. Ela está aí, você acha que é legal ela chegar em casa e a mãe perguntar para ela o que você fez o dia inteiro? Eu atendi telefone e fiquei jogando paciência porque eu não aprendi nada na empresa. Você não tem nada para dar para ela, da tua área, que ela tem lá um tempo, tudo, para algum relatório, alguma coisa que ela consiga contribuir, e de repente ela pode ser, você pode descobrir um talento aí, aquilo era um momento, o episódio da vida dela que depois ela migra de área. Então, assim, se a gente tem essa preocupação de desenvolver o time, eu acho que você vai criar uma condição diferente para a empresa, né? Sim. Agora, ela está aí, você quer que fique olhando para o teto esperando o telefone tocar? Não vai acontecer. Eu vou voltar a uma pergunta que eu fiz e que a gente foi entrando em outros assuntos, mas que eu acho relevante, sobre a sua primeira academia em 1996 e as mudanças. Você falou que teve uma coisa que não mudou, que é essa mentalidade de startup que estava desde o começo, né, de decisão rápida, que foi fundamental, eu imagino, para o crescimento aí do grupo inteiro. Mas o que mudou? Até no comportamento das pessoas no setor inteiro, Edgar? Não, eu acho que assim, se olhar a nível de consumidor, a nível de cliente, né, hoje tem um entendimento, assim, vamos olhar a fotografia. Há 15 anos atrás, se a gente for 10 anos atrás, você precisa de um exame médico para fazer academia. Pô, olha, cuidado, aí quando meu pai falou, não vai correr, isso, né? Não vai correr muito, que você vai passar, fica em casa tomando uma cerveja, não se mexe muito, tá certo? Que é ruim, né?
Então, teve toda uma mudança. Hoje o médico fala, pô, velho... Mudança de mentalidade. Vai caminhar, vai fazer exercício. Agora, há 5 ou 6 anos atrás, a gente fala assim, não, vai fazer aeróbio, vai correr. Agora fala, não, velho precisa fazer musculação, velho precisa estar forte. O velho não pode cair, panturrilha é o segundo coração. Então, houve uma mudança de entendimento, quer dizer, de conhecimento por parte da sociedade, e as pessoas você começa a ver... eu olhava assim... lá atrás, quando começamos a biorritmo, o pessoal falou, não, precisamos trazer gente de idade para a academia. Eu falei, bom, legal, vocês são professores, os pais de vocês treinam? Eu falei, não, porque o ambiente é agressivo, não faz parte da cultura, todo mundo trabalha, todo mundo fala, não, cuidado, não faça isso e tal. Isso mudou, isso está todo mundo treinando, todo mundo, e musculação passou a ser um negócio importante. Então, o primeiro movimento foi, vamos fazer atividade física. Passou a ser importante, passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. E agora a musculação mais ainda. Então, você pega essa geração nova, os caras bebem menos e treinam mais. Né? Teve uma mudança ali nessa geração. Forte, você pega 17, 18 anos de idade... Tinha umas amigas, os amigos das minhas filhas, um dia foi lá, tá todo mundo definido, sabe? Eu falei, o que vocês estão fazendo? Eu falei, tio, estão fazendo musculação e tal. Eu falei, pô, que legal. Então, gente, vamos ter que aumentar a musculação nas Smart, porque a turma está fazendo. Então, tem uma mudança de comportamento. Ô, Edgar, como é que é o seu treino? É muita musculação, é muita corrida? Como é que é o seu? É 7 dias por semana a musculação. 7 dias por semana? Segunda a domingo. Treino aqui embaixo, né? Exatamente. A gente grava nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Você tem uma academia... Tem a Nation, que é um conceito diferente, bem voltado para a musculação. São fisiculturistas treinando pessoas normais. Eu digo assim, o efeito para mim é o seguinte, eu mudei meu corpo em 60 dias treinando aqui. É mesmo? Mas é uma mudança perceptível, postural. Eu cheguei lá e falei, não, você é meio... penso para frente, precisa ser forte de peito, o ombro ter torcido para frente, precisa trabalhar costas. Mudou, eu estou reto. Agora, foi difícil né, você está falando dessa mudança aí do público, né? Foi difícil, de certa forma, eu vou chamar de desmistificar aí a questão de academia, de que a academia é menos estética e muito mais saúde. Porque a gente está falando de saúde, né? O que os médicos falavam, precisava de exame médico. Hoje não tem nada disso, hoje as pessoas buscam... mesmo porque o risco de sedentário é alto, né? Então, as pessoas morrem em tudo quanto é canto, morrem na rua, morrem aqui, morrem parado, tal. Agora, assim, o que está mais preparado, que está, vamos dizer, mais condicionado, que se cuida, fica mais longevo, né? Então, o que a gente viu, assim, houveram transformações, acho que isso que essa história que você está falando, Bruno, de o que é nessa cultura de startup? 4 anos atrás, 3 anos, rodando as nossas unidades, tudo. Eu falei, pô, gente, aparentemente tem muito... O cardio está ficando vazio e a musculação está ficando mais cheia. Aí começamos a medir. Falei, pô, é verdade. Começa a aumentar, tirar a esteira e pegar um navio de 1000 lojas, falei assim, vamos retrofitar tudo para atender o que o público está procurando. Então, nós passamos 3 anos retrofitando todas as unidades para deixá-las adequadas ao que o consumidor está procurando. Mas a gente mexeu na estrutura de loja inteira, né? Então... Olha só, Edgar, eu vou trazer agora uma pergunta de fora. A gente faz com alguns poucos convidados aqui do Show Business. É alguém que está no seu entorno e que gostaria de fazer uma pergunta diretamente para você aqui no estúdio do Show Business. Olá. Meu nome é Kate Domingos, sou gerente comercial do departamento de expansão. E Edgar, você sempre foi um líder disponível, com as portas abertas para todos que te procuram. Colaboradores, alunos, empresários, investidores, cada um com as suas ideias, sugestões, questionamentos, pensamentos. Como você lida com essa divergência de opiniões para o seu negócio? Pergunta complexa até, divergência de opiniões no negócio. Minha mulher fica nervosa porque ela fala assim, teu sim nunca é o sim, teu não nunca é um não definitivo. Por quê? Eu falei, porque na realidade você tem às vezes uma fotografia que não é o quadro completo. Então, às vezes, eu digo, gente, percepção, eu quero que faça assim, assim, assim. O cara falou, você tem certeza que vai fazer assim? Eu falei, por que você está perguntando, Bruno? Porque tem isso. Ele falou, não, tem razão, vamos reavaliar. Eu acho que assim, se você não conseguiu colher
vamos dizer, todas as informações e todas as opiniões, e principalmente as divergentes, você não tem o quadro completo, você pode correr o risco de, né, do líder experiente cometer um erro grande. Então, nessa história precisa ser rápido para decidir, mas depois de ouvir todo mundo e entender, falar, não, agora entendi, mas eu vou tomar decisão. Mas assim, não é faz. Sim. O time tem essa história e fala, bom, é para fazer mesmo. Está perguntando por quê? Por causa disso aqui. Essa história da Kate é engraçada. A Kate trabalhava comigo em corporativo e um dia virou para mim e falou, não, eu vou casar, vou para a França, mas eu não sei se eu quero ir para a França casar, porque vou largar aqui, depois quando voltar não está no meu lugar. Eu falei, não, tira a cadeira dela da sala, pode sumir, pode ir para a França quando você voltar. Voltou 5 anos depois, falei, e aquela conversa, falei, pega a tua cadeira e senta de novo. Ô Edgar, você sempre teve uma alma empreendedora? Sempre. Isso foi incentivado na sua casa ou você sempre buscou? Nós trouxemos, dentro das diversas coisas que nós fizemos, metanoia, uso da roda do Peter Senge, e em algum momento nós trouxemos o Maturana, que é um chileno famoso em termos de gestão, escreveu A Árvore de Viver, é um dos caras mais citados na administração. E o Maturana falou que você tem 2 coisas, foi uma coisa engraçada, né? Ele falou assim, as pessoas, assim, você tem coisas que você não abre mão, que são teus princípios de validação. Então, eu falei assim, eu consigo estabelecer, isso não existe empatia, porque eu não sou você, você não é eu. E aí, assim, tem coisas que você não abre mão, que são teus princípios de validação, e de onde vem isso? Eu falei, bom, fora isso, todo o resto vamos dizer, você consegue mudar, aceitar e tudo. E minha mulher estava do lado, eu trabalho com a gente lá, tudo isso, ela falou, pô, não entendi. E eu comecei a dar risada, o Bruno, porque ele perguntou, foi, como é que era a tua relação com o teu pai? A relação com o meu pai era assim, não, como assim? Eu falei, não, quando ele falava uma coisa, você contestava, você podia desobedecer, você falava alguma coisa, eu falei, não, imagina. Eu comecei a rir, porque até hoje, tá certo? O pai, quando o pai fala, treme e obedece, né? Foi, então, teu princípio de validação é obediência. E isso ela vira para as minhas filhas e fala, não, eu sou sua mãe, tem que ser assim, tem que ser assado, porque isso é o princípio de validação. Você não consegue trombar nessa barreira. O meu, por conta, vamos dizer, de uma família que pais separaram, tinha lá eu queria me libertar daquilo, então eu queria me virar, então meu princípio era mudança, eu preciso fazer alguma coisa, então abre uma confecção, deu errado, ou deu certo, depois abre outro negócio, depois meio tentativa e erro. Então, para mim, se você falar, vamos estruturar, eu falo, não, eu preciso mexer, não está bom, nunca está bom. Ficar fazendo o tempo todo. O tempo todo, né? E aí, por outro lado, eu me cerco de gente, como eu sou mais intuitivo, eu me cerco de gente muito forte em dados, em números, em métricas, dizendo, ok, mas olha, não está aqui, não está ali. Então, eu consigo trazer uma equipe que corrige todas as minhas inconsistências. Você fala em intuição. Isso. O quanto essa intuição é tão importante para os negócios que você abre? Eu acho que assim... É muito relevante, porque você citou aqui a intuição. Pela vivência, tudo, agora de você ter uma fotografia muito maior, e assim, o que você consegue transmitir para a tua equipe hoje, Bruno? Com 67, você vai conseguir dizer onde eu errei. Falou, aqui, você vai fazer uma unidade dessa, não tem parking, vai se lascar, não vai funcionar, né? Tal situação não dá certo. Então, o problema jurídico, isso aqui também, por aqui não é o caminho. Agora, você dá a letra e deixa a turma ir jogando, porque senão você também não forma uma equipe que vai se desenvolver. Então, hoje a equipe me corrige de tudo quanto é lado. Eu digo que a minha sorte é que eu sou o mais incompetente do meu time e soube escolher um time top que corrige minhas inconsistências. Olha só, você falou da relação que você tinha com o seu pai. Como é que é a relação com os seus 5 filhos, né? Incluindo gêmeas, né? Gêmeas de 18? Isso. 18 anos. Quais as lições que você passa para os 5? Eu acho que a primeira coisa que você passa, acho que é a referência de trabalho, né? Assim, eu acho que tem muita sorte também, né? A mais velha trabalhou em banco, depois foi para o México casada e lá trabalhou no Smart, depois voltou para cá, trabalha nessa área de estúdios. O Diogo trabalhou no Itaú, depois começou no projeto Smart, tá certo? E hoje é o CEO do grupo, trabalha
das 7 até as 11, tá certo? Tá formatando, fazendo um trabalho muito consistente, toda essa parte de dados, informações, números. Então, você pega a Camila, minha filha, formou em medicina na USP, pós na USP, foi para o Amazonas, ficou 1 ano num barco-escola, é segundo-tenente da Marinha, está lá no Hospital de Câncer de Barretos operando, então, muito orgulho, é um projeto espetacular. E as 2 meninas saíram do Greater, então uma está em Nashville, na Vanderbilt, outra em Notre Dame hoje. Então, assim, eu tenho filhos muito melhores que eu, tá certo? Assim, mais bem preparados, né? Mas pelo que você está descrevendo aqui, são filhos trabalhadores aí. Todos trabalhando muito. Todos. E isso é uma coisa de casa, né? Você falava isso. Eu acho que não. Eu acho que referência, poder conversar, discutir, assim, dei sorte, né? Porque teve sorte aí na sua trajetória? Sempre. Teve sorte? O que é a sorte, Edgar? Poxa, a sorte é, assim, ter a chance de errar e ter caixa para acertar, né? Achar essas pessoas, tá certo, que ao longo do tempo você vai, cobra que não anda, não engole sapo, mas você encontra essas pessoas que te ajudaram a mudar de vida, tá certo? Um Tranjan com uma Metanoia, depois o Maturana, depois a minha equipe, quer dizer, cada um desses meus os caras o pessoal que corrige minhas inconsistências, minha equipe, todos eles me fizeram ser melhores, né? Eu sempre dei muita sorte e tudo. E minha esposa que, tá certo, me pôs no trilho também. Então, ter mulher é espetacular, ter filhos maravilhosos, ter uma equipe bárbara, eu adoro trabalhar. Para mim, assim, treinar e trabalhar. Você é um homem religioso? Eu acredito em Deus. Minha esposa é evangélica, tá certo, fervorosa. E acho que isso dá muita estabilidade para a família, porque você reforça os valores são importantes, então de certa forma, sim. Não quanto eu deveria ser, mas de certa forma, sim. Eu acho que cuidar do ser humano, acreditar em Deus, acho que isso é importante. Mas pela última resposta que você deu, você é um homem feliz, né? Porque você trabalha muito e você treina. Eu trabalho e treino, é isso aí. Isso é uma boa receita para todo mundo que está nos ouvindo, né? Trabalhe muito e treine muito. Treine muito. E aí, se vocês tiverem, querem saber de uma boa academia, tem Smart, a Bio, a Nation e todos os estúdios. Pronto? Não, preciso falar que você é um bom vendedor, hein, Edgar? Pois é. Esse é um dos segredos aí? Eu acho que sim, olha. Ser um bom vendedor como você é. Eu espero ser, né? Tá dando certo, não tem. Estamos indo, né? Muito bom, nós estamos conversando com Edgar Corona, o fundador e o CEO do grupo Smart Fit. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta já já. E nós estamos de volta com o Show Business, nesse programa com o CEO e fundador do grupo Smart Fit, o Edgar Corona. Edgar, eu recebo com certa frequência executivos que falam também com uma certa preocupação sobre saúde mental dos funcionários. Inclusive, uma presidente de banco falou que essa era uma das maiores preocupações que ela tinha em relação a um exército de 6 mil funcionários no Brasil. Você crê que uma parte aí da massa de pessoas que fazem academia, elas estão em busca de um equilíbrio mental? Eu acho que tem que ter um balanceamento no teu dia a dia, né? Porque o celular te trouxe muito mais informação, muito mais agilidade, mas te trouxe mais pressão. As pessoas não se desconectam, né? Bem quando chega para dormir, precisava ficar com a tela desligada, sem tela azul, 1h30, sem estar com o celular. O jeito de chegar lá antes de dormir, entra no Instagram, entra aqui, entra ali e tal, tudo aquilo. O cérebro, um monte de coisa eletrônica, isso atrapalha um pouco. Então, a gente vê que isso está entrando na compreensão das pessoas, né? Eu preciso praticar uma atividade física, fazer uma meditação, isso está crescendo muito forte, né? Sei lá, uma psicologia, nós temos lá dentro do Total Pass, que é nosso agregador, todos esses formatos, né, para a gente atender, vamos dizer, essa massa que hoje corporativa que está dentro, e a gente dá muita importância para isso, né? Tem que fazer muito esse trabalho, né? Então, você mente sã em corpo são, né? Então, cuidadamente, assim, ter um tempo para você mesmo, né? Caminhar no parque, tá certo? Não pode ficar conectado. E aí,
também dentro da empresa, o sujeito ter propósito, porque senão o sujeito chegar lá e falar, a pior frase que você pode ouvir de um time teu é que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ou não vejo a hora de chegar quinta. E a gente escuta com frequência, né? Então, muitos assim, times por aí. Então vai embora, porque isso aqui não pode ser uma penitência. Você está realizando alguma coisa para alguém. Você tem que ter um propósito. Né? Tem um livro que fala, do Patrick Lencioni, que fala que para você engajar um sujeito, o cara precisa de 3 coisas. Precisa saber para quem que ele faz a diferença, né? Precisa saber como mede isso e precisa saber o tempo. Então, ele não pode estar invisível. Então, a visibilidade. Então, um exemplo, né? Você está lá, eu consigo explicar para o sujeito da ponta que está lá atendendo o cliente que ele está mudando a vida das pessoas, democratizando o fitness de alto padrão, ele tem como mensurar o INPS dele. Já dentro do escritório, quem está fazendo a contabilidade ou as contas a pagar, ele não está visualizando isso, ele não está recebendo essa carga emocional. Então, aquilo é um fardo, a menos que ele entenda que ele, primeiro, está fazendo a diferença para o resultado da empresa, para o chefe dele, dizendo, pô, você me salvou, você me entregou isso aqui em tal data. O chefe precisa conhecer quem que é esse cara como ser humano, família. Fala, pô, Bruno, teu filho foi bem no futebol, tal. O cara fala, pô, então eu me sinto valorizado. Então, tem aí uma história dessa que você precisa construir essas relações para o sujeito falar, puxa, eu quero ir lá porque é legal estar junto. Né? Eu acho que nós perdemos um pouco essa história do legal estar junto, né? De nos desconectar, aquilo acabou virando um pouco um fardo e a pressão do dia a dia acaba gerando esse desconforto, essa inconsistência nas pessoas. Né? Oi, Edgar, a gente abriu o programa falando sobre a notícia mais quente envolvendo o grupo, que foi a aquisição da rede de academias Velocity, né? das bike indoors. Quais são os planos agora para esse ano, para 2025? Não, Vem mais aquisição por aí? Não, a gente trabalha muito no orgânico, né, Bruno? A gente tem agora, excetuando essas 15, esse formato, vamos dizer, o agregador, que é o TotalPass, que hoje a gente tira um monopólio do setor e dá opção para as academias e para as empresas, tá certo? Tem uma segunda opção, porque todo monopólio também se acaba ficando muito caro para quem compra e muito ruim para quem está sendo, vamos dizer, para o restaurante, para a academia, né? E aí, assim, o crescimento, os estúdios com Velocity, mais o que eu falei, Race, Vidia, One, e agora estamos dando o primeiro passo para colocar as primeiras smarts na África e Marrocos. Nós vamos abrir. Na África e Marrocos? Nós somos, eu uso dizer que, assim, essa já não é tão difícil. A mais difícil foi com 15, 20 academias. Né? Você vê que é um erro forte de geografia, porque você olha o mapa mundi e você fala, o México é perto. E não é. Miami é muito mais perto que o México. São 11 horas de voo, mais 3 de aeroporto. E nós fomos lá com 20 lojas abrir um México, assim, com uma estrutura muito menor, com muito menos informação que hoje. Então, hoje a empresa tem aí condição de singrar por outros mares, tá certo? Para desembarcar em outros territórios, levando a bandeira da Smart do Brasil. E tem muita diferença, por exemplo, de abrir uma academia em Marrocos, por exemplo, porque você falou no bloco anterior que determinadas regiões você realmente atende à demanda da comunidade local. Como é que foi? Como é que é em Marrocos, por exemplo? Assim, sempre olha, assim, nível de bancarização, como é que seu país é um país estável ou não, o padrão de comportamento da população. Então, Marrocos, com segurança, nós vamos ter uma sala de musculação separada para o público feminino. Você vai ter? Vamos ter, sim. Homens e mulheres treinam juntos, mas tem uma área específica que você deveria ter para atender esse tipo de demanda, né? Então, as primeiras 4 a gente vai testar agora, final desse ano, começo do ano, sempre faz um teste, põe 4, olha o que está errado, ajusta, adapta e aí começa a promover a expansão. Não foi diferente no Peru, não foi diferente na Colômbia, não foi diferente no Chile. Em cada país a gente ajusta. Às vezes, Colômbia, as pessoas, não tem aquele vestiário das pessoas trocarem diferente umas para as outras. Então, você tem um lugar de armário, você tem câmeras para guardar as coisas. E as pessoas se trocam em box, tá certo? Então, não adianta fazer um vestiário brasileiro na Colômbia.
Então, em cada lugar, você, vamos dizer, entende a cultura local. Dentro do Brasil, tem alguma característica que você mesmo acha mais extravagante? Você citou no último bloco que, por exemplo, a região sul é diferente do Nordeste em relação às suas academias mesmo. Acho até por questão de clima, né? Quer dizer, lugar mais frio, tá certo? Você tem uma... Então, imigração, gosta mais de axé, não gosta, então a gente procura ajustar, né? Tem alguma adaptação, aclimatação dessas micro-regiões. Edgar, como é que a tecnologia, e eu vou falar específico, inteligência artificial, ela já chegou nos aparelhos? Não. Até chegou, mas o que a gente está vendo é que, assim, primeiro é muito caro. Segundo, nós vimos lá, a Tecnogin tem um bom aparelho, que é um negócio interessante, você tem, e a Edin também, são duas fabricantes. Você tem um totem que o totem te mede inteiro, vê com a altura, etc. Aí você faz um teste de força numa máquina, e esse teste de força, a partir daí com a tua altura e teste de força, ela te solta um treino e as máquinas que você vai andando são todas elétricas, elas se adaptam, o banco se regula e as cargas se regulam. E a cada 3 semanas você recheca a tua força e vai... Bom, isso é lindo, achei maravilhoso e tal, tudo, mas em todos os lugares que isso aqui foi posto para operar, não deu certo. Não sei se o público ainda não entendeu, mas assim, é um caso de early adopter, mas eu acho que vai caminhar para isso. Tem bastante perspectiva disso melhorar o treino do cliente, que eu acho brilhante, né? Mede qual que é a regulagem que você põe na máquina, que tipo de carga, a cada 3 semanas recheca a força, falou, Bruno, aumenta a tua carga em um tijolo, ou a própria máquina se regula. Mas isso que você está falando vai desagradar muito personal pelo país, ou não? Não, acho que não. Não? Acho que não, porque assim, especificamente, assim, nesse treino que eu faço aqui, nos treinos que eu faço, assim, são duas, 3 coisas. A informação da carga, tá certo? Então, isso é um processo que o personal pode anotar, burocrático, mas o melhor dele, assim, na hora que você vai fazer o exercício, é ajustar a postura, ajustar a posição, até que ponto você faz o movimento para que você consiga atingir aquele músculo. Isso faz uma diferença brutal. Aqueles 10% adicionais fazem uma diferença brutal na performance, na construção de músculo e no resultado que você atinge. Você falou muito no último bloco sobre músculo, né? É muito importante o músculo até para longevidade, para uma velhice melhor. É muito importante? Assim, das pernas, por exemplo, é mais importante do que os músculos superiores? Eu acho que o core inteiro aqui, perna, tudo, porque assim, o que faz, vamos dizer, dá problema na idade são quedas, né? O sujeito a gente fica mais travado. Então, se você tiver uma estrutura muscular um pouco mais forte, você evita isso, né? Então, pernas fortes, tá certo? Glúteo forte, né? Imagina, homem treinando glúteo, mas agora precisa treinar. Tem que treinar, homem tem que treinar glúteo. Muito. Glúteo, core, perna. Isso aí faz uma diferença. A gente falava que antigamente você tinha o sabirila, né? Perna de sabiá e corpo de gorila. Exato. Ninguém treinava a perna. E isso, houve uma alteração comportamental bastante forte. Hoje você vê mulheres fazendo membro superior, que é importante também, tá certo? Estabilizar costas e tal, ficar numa postura melhor, ter como é que chama, esse recurso. E todo mundo fazendo perna, glúteo, core, porque isso faz diferença na longevidade na vida, na qualidade de vida. Edgar, no último bloco, a gente trouxe uma pessoa do seu entorno para fazer uma pergunta para você. A gente vai trazer mais uma agora. Que bom. Com uma questão aí para o Edgar Corona. Meu nome é Jorge Vinícius, eu sou gerente de operações da Smart Fit Brasil. Ao longo desses 15 anos, a Smart Fit se expandiu para mais de 1.500 lojas em 15 países diferentes por toda a América Latina, mantendo o padrão, a excelência e a qualidade. Edgar, como você conseguiu isso? Como, Edgar? Tendo alguns Jorges. Jorge é um orgulho para a gente, né? Vai voltar a falar, então, sobre a importância de um bom time, um time coeso ali. Esse rapaz estava numa loja no Norte Shopping, uma loja que, na primeira vez que a Soraya foi visitar, a lâmpada estava solta, porque nós fizemos uma obra errada, uma das primeiras lojas nossas. Soraya é sua mulher. Chovia, deu uma bronca em todo mundo, foi como é que esse cara consegue trabalhar? E ele fez um fenômeno, andava 2 horas de moto de uma comunidade do Rio de Janeiro para vir trabalhar.
e de gerente, aí gerente de loja, gerente regional, aí virou um dos gerentes sêniors e hoje a operação de Brasil inteira reporta para esse menino. É mesmo? Isso é um fenômeno, um craque. Belas histórias. É um presente ali na operação. Belas histórias, presente Edgar. na operação. Edgar, você está emocionado pela... eu estou vendo que você está emocionado, né? Fico. Meu time é muito bom. Meu time é muito bom. E você acompanhou várias histórias aí. Todas elas, tá certo? Dele, do Leandro lá na Colômbia, do Leandro Ascensão, do Alê. Eles fazem diferença. Eles são fora da curva. Qual que é o legado? Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu estou aqui, porque eles me fizeram dar certo. Edgar, qual que é o legado que você quer deixar para essa turma que a gente está vendo e que emociona aí o Edgar aqui no estúdio do Show Business? E qual o legado que você quer deixar também para o país? Não, eu acho que o legado como empresa, e eu digo isso para a turma o tempo todo, quer dizer, não que eu esteja saindo, eu acho que eu vou ficar muito tempo na empresa, mas eu preciso deixar uma empresa que o dia que deixar, eu sei que o time que ficou é muito melhor que eu. Porque o legado é assim, é você perpetuar uma organização. E você só perpetua com gente competente que tem o mesmo propósito de... Quando a gente fez a primeira loja, tá certo? Para atender, né, esse público que não tinha acesso, nós chegamos no México, o cara falou, mexicano pobre, tá certo? Só come taco e só bebe Coca-Cola. Não exercita. Eu falei, não é verdade. Nós precisamos... As pessoas estão engordando, as pessoas estão tendo qualidade de vida pior, tá certo? Nós estamos indo para o pessoal ganhando 30%, 40% de obesidade. Nós precisamos ajudar de alguma forma a isso, mas só tem um jeito, democratizar a atividade física. Assim, quando você reduz R$10 num ticket, faz uma diferença brutal entre 90 e 100 reais. Os 90 reais traz mais gente para a porta, né? Então é um trabalho insano para incluir mais gente nesse processo. Eu acho que essa contribuição de... tem gente que vai cuidar de uma outra forma, né? Então, o SUS, que é brilhante, tá certo? Ter um bom sistema de saúde, ter um bom sistema de saneamento, como nós temos no Brasil. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar essa condição de praticar uma atividade física, de ter uma qualidade de vida melhor e estar próximo da casa das pessoas para que elas possam, né, acessar e ter aquele momento que eu acho que assim, né? Quando as primeiras smarts foram criadas, ou a gente lançou as primeiras, a gente entrava na smart assim, um ar-condicionado espetacular, né? Extração de cheiro do banheiro, então 7 vezes por hora, a melhor máquina que tinha. Aquilo foi... Mas será que esse preço é R$50 mesmo? E era, né? Então, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer isso, era muito importante para a gente. A gente voltava para casa, foi o cliente agradecendo, foi obrigado por ter montado isso. Foi, gente, olha como é bom fazer o bem para as pessoas, tá certo? Ganhando dinheiro, né? Você ganhou muito dinheiro ao longo dessas 3 décadas. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro com uma mensalidade baixa, né? Isso. No começo foi sustentável esse negócio? Sim. Era muito, porque... Porque desde o começo. Tirando aquela primeira loja lá da Amaro, que foi problemática. A Bio foi tentativa e erro, estava certo, estava errado, vai ter um monte de pingas e tombos, né? Mas depois a gente pegou um pouco, começou a errar menos, né? Você vai ficando um pouco melhor, né? Tem que melhorar. Eu esqueci de mencionar um fato importante na sua trajetória, que foi a abertura de capital, que foi a primeira rede de academias na B3. A Bolsa Brasileira foi em 2021. Isso. 2021. Qual que é a sua avaliação desde que você abriu o capital da... Primeiro, essa abertura de capital foi um negócio assim. Como é que você abre o capital de uma empresa que perdeu um bi que estava fechada? Que estava fechado, exatamente. Pois acho que a gente tinha uma história... Edgar, eu nem gosto de ficar falando tanto de pandemia, porque eu acho que uma parcela do nosso público não suporta mais ouvir falar de tão traumatizante que foi para o mundo, né? Foi. Mas como é que você sobreviveu na pandemia? Eu acho que a gente teve... Eu acho que o IPO nos salvou. O IPO? Sim, porque a gente vinha... eu sempre falo que não tem problema ser o país mal ou o país bem, porque você não pode errar o cenário. Se você errar o cenário, você se lasca. E quando a gente começou quando começou a pandemia em 15 de março, o cenário era, e todo mundo falava isso, nós precisamos fechar 60 dias para poder equipar os hospitais, para poder atender, e depois a gente reabre. Então, você trabalha com um plano de trabalho de 60 ou 90 dias, de redução de quadro. Nós tínhamos 120 lojas em construção, você falava, os caras estavam no meio do caminho, falavam, vamos concluir as lojas. Então, você gastou caixa e aquilo,
Você não tinha muita certeza, porque não vai abrir daqui a 15 dias, vai mexer aqui, vai... Então, não tinha, cara, é o seguinte, 10 meses fechado e 2 anos, essa confusão, um inferno, fechando, abre e tal. Então, planeja para isso, trava, para tudo, reduz quadro, não reduz quadro, ou põe layoff. Nós não tínhamos esse negócio. Então, cada dia, assim, você estava dirigindo um avião no nevoeiro sem radar. Podia ter uma montanha na frente, e tinha. Aí, como em 2019 a gente ia fazer um IPO, acabamos fazendo um deal privado, e a gente, ao longo do tempo, foi diversas vezes visitar investidores, em 2012, 14, 16, 18. Essa turma, toda a gente visitava, dizia, nós vamos entregar isso, vamos fazer aquilo. E pensei, esse cara entrega, esse cara entrega, esse cara entrega. Quando chegou em 21, eu falei, gente, em algum momento vai abrir. Vocês conhecem a empresa tem como entregar. Nós estamos todo mundo no box, né? O carro está aqui, é um baita carro, põe gasolina. Olha que abrir, dá até a turma abastecendo, tem 2 voltas no autódromo, entendeu? Então fica difícil, a gente está muito na frente, então a gente sai acelerando na curva. E o pessoal falou, não, aí foi um sucesso, porque a gente teve 26 bi de pessoa física, jurídica, mais 6 de física, 32 bi de demanda para 2 bi de oferta. Até morremos de congestão, né? Porque como é que divide isso? Mas foi brilhante, salvou a gente. Edgar, quem é a sua referência no mundo dos negócios e também na vida? Puxa, eu acho que no mundo dos negócios... Não, eu acho que... Você tem uma pessoa que é a sua referência? Eu gosto muito, vamos dizer, do comportamento, de ler um pouco do Dan Ariely, né? O comportamental, isso ajuda muito a gente, né? De olhar isso. Eu acho que tem referências importantes, né? O Steve Jobs está certo com esse formato vamos dizer, de querer inovar, de querer fazer a diferença, do design, da arte perfeita. E acho que na vida tem tanta gente, mas eu queria fazer uma homenagem para minha esposa, né? Que ela, ela corrigiu muitas inconsistências minhas, então fica aqui a homenagem para ela. Muito bem, Edgar Corona, finalmente no Show Business, obrigado pela participação. Obrigado. E por ter nos mostrado aí como é que está esse cenário fitness no Brasil. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Tardou, mas finalmente estivemos aqui. Foi muito importante ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre também a sua audiência, a sua confiança. E antes de encerrar, um convite para você. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos da Jovem Pan, com vídeos inclusive dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.